Amigos, 29 de julho de 1925, tá? Nasce o jornal O Globo no Brasil, no Rio de Janeiro, tá? Esse aqui, ó, é o Jornal do Dia, tá? Isso aqui é a segunda edição, que saiu à noite, tá? No dia 29 de julho de 1925, tá? Então, hoje, em homenagem ao Jornal O Globo, nós vamos falar sobre todos os importantes jornais do Brasil, tá? Todos os importantes jornais do Brasil, aproveitando o aniversariante do dia, que é o jornal O Globo, tá? Essa é a segunda edição do mesmo dia, tá, da inauguração, tá? Essa aqui, tá aqui, 1925, edição da noite. Então, hoje, o nosso tema é o Jornal do Brasil e a sua importância. Esse é o nosso tema hoje de colecionismo. Uma viagem no tempo. Esse é o facsímile do primeiro jornal O Globo, tá? Da parte da manhã. Então, 1925, 9 de julho, tá? Do jornal O Globo, eu tenho os mais importantes jornais que registraram fatos históricos, tá? Então, por enquanto, aqui nós estamos vendo facsímiles, ó, tá? Facsímiles dos principais jornais O Globo que marcaram época. Esses aqui são os principais jornais O Globo que marcaram época. Tá vendo? O Globo é o aniversariante do dia. Cena em cartaz. O Homem na Lua em cartaz. Collor está fora do poder. Tá? O jornal o Globo ele foi importante e é importante porque, além dele registrar o acontecimento do Brasil e do mundo, ele tinha uma responsabilidade com o jornal local. Então, ele criou também um jornal aqui no Rio de Janeiro, que era o Jornal do Bairro, tá vendo? Então, tem o Jornal da Praça Sans Pena, tem o Jornal de Madureira, tá vendo? Tem o Jornal da Tijuca. E eu, graças a Deus, fui uma pessoa privilegiada. Eu participei em várias primeiras capas do Jornal do Bairro do Rio de Janeiro. Então, eu estou em várias capas, tá, do Globo, no Globo do Bairro. Então, o Globo do Bairro, ele prestigiava toda a região do Rio de Janeiro, tá? E tinha um jornal específico do Globo sobre o Jornal do Bairro. Tá aqui, ó. Eu ganhei meia página, tá? Capa do Jornal o Globo, tá aqui, ó.
de 2008. Tá vendo aqui outro aqui, ó? Jornal O Globo. Eu também estou aqui na capa. Então, eu fui prestigiado pelo jornal O Globo. Tá vendo? Então, o Globo, um jornal importante no Rio de Janeiro. Ele é tão importante que, além do Globo, ele também criou um outro jornal chamado Extra. Tá aqui, ó. Extra, jornal Extra. Uma matéria minha aqui, ó. De página inteira. E aqui uma outra matéria minha na chamada da capa. Tá? Então, hoje nós vamos ver aqui, ó, todo o meu acervo de jornais. Quando eu falo jornais, vocês vão ver comigo todos os jornais importantes do Brasil. Todos. Esse jornal aqui, ó, é o Jornal do Brasil de 1891. 1891. Tá aqui. Esse aqui é o jornal à noite de 1916. Tá? Esse aqui era um jornal do Rio de Janeiro chamado Mercúrio, de 1898. Esse aqui é um jornal fora de série, que é o jornal à noite, de 1921. Tá vendo? 21. Então nós estamos fazendo aqui uma verdadeira viagem no tempo. Esse aqui é um outro jornal, à noite, de 1916. Esse aqui é interessante jornal, ó. Era um jornal do Rio de Janeiro, chamado 13 de Maio. Tá vendo? Aqui nós estamos vendo um jornal importantíssimo do Rio de Janeiro, que era o Correio Imperial. Correio Imperial. Correio Imperial. Correio Imperial. Tá vendo? Então, eu tenho os mais importantes jornais do Brasil que vocês vão ver aqui. Esse também é importante, ó, de 1844. Tá vendo? Aqui nós estamos vendo aqui, ó, o jornal O Globo. Tá vendo? Quando o Collor entrou. Aqui nós estamos vendo o jornal O Globo, quando o Bolsonaro entrou. Bolsonaro é o eleito presidente da República. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. A guerra acabou. A guerra acabou. Uma viagem no tempo. Esse jornal aqui, ó, é o Diário da Justiça. Tá aqui. 1967. Esse jornal aqui, ó, importantíssimo, que era um jornal sobre teatro de 1843. Esse jornal aqui marcou época, principalmente ligado à moda. Tá? Esse jornal era um jornal francês,
Era um jornal francês, tá? Um jornal francês. No início, só na França. Isso aqui é de 1894. Aqui também depois foi feito uma especial só para o Brasil. E depois eles lançaram o jornal Estação no Brasil. Esse jornal aqui era ligado à moda, era ligado à família. Esse jornal é de 1888. Um outro jornal aqui, ó, de 1849, sobre teatro. Esse jornal aqui, maravilhoso. Esse jornal aqui é O País. Tá vendo? O País. O País. O País. Tem vários. Esse aqui é de 1884. Esse aqui, ó, é um jornal que era comum no Brasil aqui, ó. Só que ele não era do Brasil. Então as pessoas mais letradas, né, eles encomendavam esse jornal que vinha de fora, contando o que estava acontecendo na Europa, né? Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Aqui é O Diário, um jornal de 1903. O Diário. Só que esse jornal aqui era para um público que estava no Brasil, só que esse jornal aqui era feito em Portugal. O Diário de Lisboa. Uma viagem no tempo. O País, aqui, O País, com Hermes da Fonseca na capa. Está aqui. Tribuna da Imprensa de 1954. Tribuna da Imprensa. Esse jornal aqui, ó, ele era importantíssimo, porque era um jornal crítico. Marretava principalmente Dom Pedro II. Esse jornal aqui é de 1883, chamado Revista Ilustrada. Era um jornal que avacalhava aqui, ó, na capa, o chefe de polícia durante o carnaval. Esse outro jornal maravilhoso aqui, ó, era A Nação, de 1933. 33, jornal A Nação. Um jornal fora de série também, aqui do Rio de Janeiro, de 1946, ó. Amanhã. Esse aqui, ó, é o Diário Carioca, de 1954. Aqui, ó, Diário de Notícias. Marcou época. Ele era um jornal político. Diário de Notícia. Aqui é o Diário de Notícia, de 1892. Esse aqui marcou época. Aqui é o Diário Carioca. O Diário Carioca também marcou época. Então, o meu acervo de jornal, ele é fora de série. Raridades. Esse aqui é o 13 de maio, é o outro jornal. Esse aqui é um jornal maravilhoso, chamado Província do Paraná, de 1891. Esse aqui, ó, é fora de série.
Tá aqui. A Última Hora. A Última Hora é um jornal de 1923. Tá aqui. Aqui é Gazeta da Tarde, ó. Gazeta da Tarde. Esse jornal aqui marcou época. 1896. Esse aqui é o jornal À Noite. À Noite. Tá aqui, ó. À Noite. Do desembarque. Tá? Dos restos mortais. Tá aqui. De Dom Pedro II. Tá aqui. Uma Viagem no Tempo. À Noite. Mais jornais sobre arte. Uma Viagem no Tempo. Correio da Noite. Aqui, ó. Esse Correio da Noite era de Lisboa. Também circulava muito aqui no Brasil. Tá aqui. Correio da Noite. 1903. Aqui é um outro Correio da Noite, só que esse aqui é do Brasil, é do Rio de Janeiro. Tá vendo? 1951. Tá aqui, ó. 1951. 1951. Se esse aqui é o Correio da Noite, nós estamos lendo agora o Correio da Manhã. 1952. Correio da Manhã. 1952. Correio da Manhã. Jornal importante do Rio de Janeiro. Tá vendo? Jornal importante do Rio de Janeiro. Olha um jornal popular aqui, ó. O Jornal Povo, em homenagem ao Jornal Povo. Esse aqui é de 2002. Foi lançado, um jornal barato, na época que foi lançado, e que marcou a época. O Povo, jornal importante, aqui no Rio de Janeiro. Esse aqui, ó, é importantíssimo, que era o Diário de Notícias. 1948, Diário de Notícias. Marcou época. Diário de Notícias. Então, nós estamos comemorando hoje os 100 anos do jornal O Globo. Não podíamos deixar de falar do Jornal do Brasil. Grande Jornal do Brasil. Eu fiz várias matérias para o Jornal do Brasil. O Jornal Globo e o Jornal do Brasil eles me convidavam para várias matérias, principalmente sobre o tema colecionismo. O Homem na Lua. Está aqui, Jornal do Brasil. Jornal do Brasil. O Penta é nosso. Está aqui, ó. Jornal do Brasil. Vocês vão ver comigo aqui que eu tenho todos os jornais da Copa do Mundo de todas as épocas. Vocês vão ver. Acervo Fernando França. Tá aqui, ó. Jornal do Brasil. Tá aqui, governo baixa. Ato. Recesso no Congresso. Uma Viagem no Tempo. Jornal do Brasil marcando época. Jornal do Brasil, ó, que era imenso, era um jornal grande. Ele passou a ficar pequeno, né? Em tamanho, em 2008. Eu também estou aqui, ó, na capa do Jornal do Brasil, ó.
como colecionador. Fiz várias matérias para o Jornal do Brasil. Inclusive, o grande Jornal do Brasil, ele tinha uma revista chamada Revista de Domingo. Eu fiz várias matérias para a Revista de Domingo. Isso aqui é uma matéria, eu fui chamado aqui na primeira página, sobre a minha coleção, sobre política. Tenho tudo sobre política. Tá vendo? Jornal do Brasil, minhas homenagens. Jornal do Brasil, minhas homenagens. Está aqui. 1970. Brasil Tria, Copa é nossa. 1989. Está aqui. Botafogo campeão. O Globo, hoje é o seu dia, o aniversariante do dia. Aqui já é a última hora, ó. Isso aqui é de 1954. Última hora. Última hora. Tá vendo? Falando de aposentado aqui. Já tinha problema aqui desde 1990, hein? Uma viagem no tempo. Brasil bicampeão, ó. Última hora. Brasil bicampeão. Jornal do Brasil. Brasil campeão. Não, aqui é o Flamengo e aqui é o Vasco. Do jornal Lance. Também um jornal popular aqui no Rio de Janeiro. Esse aqui, ó, era fora de série, ó. Esse era fora de série. Tribuna Liberal. Era um jornal político. Jornal político. 1889, aqui, ó. Antes da proclamação da República. Tá aqui. Antes não, querida, é do dia da proclamação da República aqui, 15 de novembro. Tribuna Liberal. Você imagina a força desse jornal. Isso aqui, ó, já é o Diário Trabalhista. Diário Trabalhista, tá aqui, ó. Industriais e comerciantes de calçados zombam da lei. Isso já acontecia aqui, ó. 1917. Tá lá, comunismo, o lixo do comunismo será reduzido a pó. Isso aqui, ó, em 1917. Aqui, ó, é o jornal Tribuna Militar. Eu tenho todos os jornais Tribuna Militar. Esse aqui é de 1881. Isso aqui era um jornal raríssimo, chamado Jornal do Rio, de 1892. Isso aqui era um jornal chamado Dom Quixote. Era um jornal crítico. Dom Quixote. Esse jornal aqui, ó, era O Radical. Apoiava o presidente da República, Getúlio Vargas. O Radical. Tá vendo? O Radical. O Radical. O Radical tá aqui, ó. Uma viagem no tempo. O Radical tá aqui. O aniversariante do dia, jornal O Globo. O Globo. Esse jornal aqui é raríssimo. Raríssimo. Fundador, João do Rio. A Pátria.
A Pátria, 1929. Acervo Fernando França. Isso aqui não é qualquer um que tem não, colega. A Pátria. O Globo é o aniversariante do dia. Aqui um outro facsímile aqui, ó. Quando inauguraram o Cristo Redentor. Esse aqui é um facsímile. Eu tenho o original, tenho esse aqui original. Só que já está todo arrebentado. Em outubro, quando é aniversário do Cristo Redentor, eu vou arrumar o jornal para que vocês possam ver. Isso aqui é um caderno extra, ó, do Globo, na independência do Brasil, em 72. Juquinha. Juquinha era uma revista, ou melhor, era um jornalzinho para criança. Tá? Jornalzinho para criança. Juquinha. Juquinha em destaque. Amanhã, de 1929, também no jornalzinho, tá aqui, Uma Viagem no Tempo. Jornal do Rio de Janeiro. Jornal do Rio de Janeiro. Segue amanhã o corpo de Getúlio Vargas, está aqui. Eu tenho todos os jornais que falam sobre a morte de Getúlio Vargas. Eu já fiz uma matéria que está aí no YouTube. Eu tenho todos os jornais que comentam a morte de Getúlio. Esse aqui é o jornal de 25 de agosto de 1934. Aqui, ó, de novo, o jornal o Globo, do dia da inauguração. Acervo Fernando da França Leite. Dia da inauguração. Uma Viagem no Tempo. Está aqui. Naquela época aqui, quando foi inaugurado o Jornal Globo, já tinha o mistério do arquivo secreto aqui, ó. Tá vendo? Queda do... Tá aqui, ó. Queda do Império Brasileiro. Também tinha mistério do arquivo secreto. Não é só o Lula que esconde a mutreta, não. No tempo do Império também tinha. Mas igual o Lula eu nunca vi. Né? Dá golpe igual o Lula, só o Lula mesmo, né? Ele é o mestre do golpe. Tá aqui. Jornal Tiradentes, ó. Tá vendo? De 1892. Cidade do Rio de Janeiro, jornal raro do meu acervo. Tá aqui. 1890. E aqui, Diário de Notícias. O Jornal Globo, eu já falei para vocês, que eu tenho todas as importantes chamadas. Quando eu digo todas, são todas. Senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro só falando. Né? Eu acredito que o Globo ele se supera nos esportes. Eu não gosto do Globo político. Tá? Porque o jornal não pode ter partido. Tá? Então, nós estamos vendo aqui alguns jornais importantes do Globo. Olha esse aqui do Globo, ó. Fora de série. Esse aqui está inteirinho, maravilhoso, ó. 1945. Novo chefe da polícia. O Globo, 1945. Um outro aqui, fora de série. Tá aqui, ó. O Globo não gostava do Carlos Lacerda. Era um jornal político. Então ele fez uma edição aqui extraordinária. O Livro Negro da Corrupção. Tá aqui, ó.
Tá vendo? Então, uma viagem no tempo. O Globo, em edição extraordinária. Eu tenho vários jornais com edições extraordinárias do Globo. Tá aqui. Isso aqui é fora de série, do Globo. Olha essa edição aqui do Globo, ó. 62, ó. Brasil bicampeão, o Globo. Essa chamada aqui, ó, Brasil bicampeão, eu tenho de todos os jornais. Eu tenho de todos os jornais. Então, todos os jornais eu tenho. O Globo, Penta, edição de 2002. Olha o cabelinho do Ronaldinho. Copa 2002. Está aqui. O sistema gráfico do Jornal Globo era maravilhoso. É maravilhoso. Eu tenho vários livros feitos pela gráfica de O Globo. O Globo marca a época, tá? Você gostando ou não do jornal, Jornal Globo é o Globo. Tá vendo? Eu gosto de tudo do Globo. Eu só não gosto da parte política do Globo. O Globo, uma viagem no tempo. Tá aqui, ó. O Globo. Tá aqui, ó. 1958. Tá aqui, o maior feito do futebol brasileiro, o Globo. O Globo. O Globo. O Globo é uma viagem no tempo. A cópia nossa. O Globo ele se destaca principalmente no esporte, querido. Pô, eles fizeram uma edição especial das Olimpíadas fora de série. Quando chegar às Olimpíadas, eu vou fazer uma matéria só sobre o Jornal Globo nas Olimpíadas. Eu tenho tudo dos jornais do Globo. Tudo. Tudo. Eu tenho todos os jornais do Globo que falam sobre futebol. Deixa eu correr um pouquinho aqui, porque é longo. A Alemanha tetracampeã. Aqui o Globo. 2014. Aqui o Globo. As crianças copiando a cabeça do Ronaldinho. Essa foto marcou. Correu o mundo essa foto. Tá aqui. Tetra. O Globo. Tetra o Globo. Tá aqui. Essa foi a minha Copa Romário em 94. Tá aqui. De novo aqui, 2002. Tá aqui, o real faz 8 anos com o dólar mais alto da sua história, em 2002. Uma viagem no tempo. Tá aqui, o Globo Esporte. Tá vendo? O Globo Esporte. Aqui, ó, isso aqui é um facsímile. O Papa dá o anel aos pobres. Lembram disso? O Papa no Brasil. Tá aqui, ó. Um outro jornal aqui que marcou. Jornal Dia. Minhas homenagens ao Jornal Dia. Minha homenagem ao Jornal do Brasil. Minha homenagem ao Jornal do Brasil. Minha homenagem ao Jornal dos Esportes. Minha homenagem ao Jornal dos Esportes. Eu tenho os mais importantes acontecimentos que foram divulgados pelo Jornal dos Esportes.
Aqui é quando ele mudou a capa. Jornal dos Esportes. Tá aqui, ó. Isso aqui é fora de série. Olha o Jornal dos Esportes aqui, ó. Tá vendo? Em 1958, ó. Acervo Fernando da França Leite. Brasil campeão, 58. Jornal é meu. Fernando da França Leite. Ataque do dia aqui, ó, 2002. Parabéns, Brasil. Jornal do Brasil é penta. O jornal também aqui popular aqui, Lance, ó. Minhas homenagens ao Lance. Tá aqui. Diários associados. Muitos jornais o Brasil tinha, que vinham do estrangeiro. Ó. Esse aqui era um jornal chamado El Ciclo. Tá aqui, ó. Ele vinha, esse aqui é de 1880. Ele vinha do Uruguai. Uruguai. Eu tenho vários jornais desse. Eles vinham do Uruguai para o Brasil. Aqui, ó, diários associados. Diários associados. A gente lembra logo Assis Chateaubriand, né? Então, uma viagem no tempo. 1960, 21 de abril. Nasce Brasília. Esse jornal que eu tenho aqui do Globo, ele é maravilhoso. Tá aqui, ó. O Globo divulga hoje tudo sobre a Revolução, ó. Tudo sobre a Revolução. Isso aqui é de 1930, a Revolução de 1930. Tá aqui. Uma viagem no tempo. Tudo sobre a Revolução de 1930. Juarez Távora era o que mandava aqui, ó, era o homem da Revolução. Cardeal Sebastião Leme também estava aqui na briga. Ó. Jornal Globo na Revolução. Está aqui. Jornal Globo no trio. Edição da Vitória. Jornal Globo aqui. Ó. Jornal Globo aqui. Ó. Tá? Jornal o Globo aqui. Isso aqui é o Jornal Dia, ó. Eu gosto muito do Jornal Dia. É um jornal simpático, né? O Jornal Dia. Eu fiz 2 matérias. Uma para o Jornal o Globo, sobre o Palácio Honra, e fiz uma outra para o Jornal Dia de página inteira. Essa matéria aqui, minha, aqui no Jornal Dia, foi fora de série, ó. Tudo sobre o jornal, tudo sobre o Globo, o Palácio Honra. Tudo. Essa peça aqui, essa matéria aqui foi de Elcio Braga, cara. Elcio Braga é maravilhoso, ótimo jornalista. Tá vendo? Página inteira. Meu acervo sobre o Palácio Honra. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Isso aqui foi em 2006. Tá vendo? Jornal Dia. Agradeço ao Jornal Dia. Eu tenho mais de 50 matérias do Jornal Dia. Uma outra matéria minha aqui do Jornal Dia. Ó. Página inteira. 2008. Sobre D. João VI. Em 2008, eles fizeram um levantamento e descobriram que a minha coleção é a maior coleção sobre D. João VI aqui do Brasil na época. Matéria de página inteira. Jornal Dia. Agradeço o Jornal Dia. Agradeço o Jornal Dia.
Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. A Rua. A Rua? O que é Rua? A Rua é um jornal, querido. Tá aqui, ó. Fora de série. A redação era lá na Avenida Rio Branco, ó. A Rua. 1921. Olha que nome interessante, A Rua. A Rua. Mas você falou no Jornal Dia. Mas você tem outro Jornal Dia? Tenho vários, sabe por quê? Porque o Jornal Dia, que é do dia, e o jornal à noite, tá? Eram jornais que tiveram o nome copiado de Portugal. Então aqui, ó, vocês vão ver aqui comigo, o Jornal Dia, aqui no Rio. Esse é o Jornal Dia, tá? Feito em Lisboa. Esse aqui é de 1913. Eu também tenho. Tá? Então nós estamos fazendo aqui, ó, uma verdadeira viagem no tempo. Verdadeira viagem no tempo. Tá vendo? Verdadeira viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Jornal. O Globo é o aniversariante do dia. Não vamos esquecer o personagem importante quando se fala em jornal. Não vamos esquecer da figura do pequeno jornaleiro, tá? Não importa se essa figura aqui é uma figura de gesso. E não importa que essa figura aqui, ó, seja uma figura milionária em bronze, catalogado, assinado. O importante é a figura do pequeno jornaleiro. Tá vendo? Olha esse pequeno jornaleiro com um jornalzinho debaixo do braço, conferindo a sua moedinha. Tá vendo? Infelizmente, naquela época, né, dos pequenos jornaleiros, era o único trabalho que eles tinham, colega. Tá? Não podemos esquecer nunca da figura do pequeno jornaleiro.